Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso, e aqui estamos para divulgar os estudos iniciáticos das escolas do passado. Aqui na playlist, bem aqui na descrição desse vídeo, nós encontramos os links de todos os vídeos anteriores desse estudo sobre o Tibete antigo, o Bardo Todol. E agora nós estamos entrando na parte dos nossos estudos, que nós vamos falar estritamente sobre essas fases intermediárias do que significa aí o Bardo Todol, que é essa vida após a morte, bem interessantes essas experiências, né, do pós-morte. Então vamos aqui já compartilhar os nossos estudos. Se caso você não conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, fique muito bem à vontade, percorra aí as playlists do canal, enquanto eu estou ajeitando aqui para a gente poder iniciar a apresentação aqui dos nossos estudos. Estudamos já o Tibete antigo, a China antiga. Estarei colocando aqui no card, aqui em cima, os links, né, dessas playlists. É só dar uma olhada, clicar nelas e entrar na playlist e estudar também, e ver, assistir, rever, né, os conceitos iniciáticos dessas escolas das civilizações antigas. Tibete antigo, estamos aqui estudando com alguns objetivos, que nós sempre gostamos de comentar. Então, é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática, levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Já fizemos vários encontros aqui no primeiro semestre e agora nós já estamos adentrando a segunda parte aqui do cronograma dos nossos estudos. Então, esse vídeo ele está linkado ao nosso encontro do dia 12/7, que vai falar sobre o livro 1, a parte 1. Basicamente, vai falar do primeiro bardo, né, o bardo da transição, que a gente vai ver aqui, né, desse estado intermediário, que nós vamos adentrar aqui, que está nesse livro, né, que é o livro-texto que nós utilizamos para fazer as nossas reflexões. E para iniciar as reflexões, Biralepa vai falar aqui, extraído no Jetsun Kambum, item 12, verás o Dharmakaya de tua própria mente, e vendo-a, terás visto o todo, a visão infinita, o ciclo da morte e nascimento e o estado de libertação. Então, o Dharmakaya é aquela ideia da gente ver essa luz primordial que vai falar aí desses dois estados, desses dois bardos, né? O Shikai Bardo e o Shone de Bardo. Mas o Dharmakaya vai estar bem ligado muito mais ao Shikai Bardo, que faz parte aqui do nosso livro 1. Então, nesse livro 1, basicamente, nós não vamos entrar em nenhum conceito do Shone de Bardo, que é o segundo estado intermediário aí desse pós-morte, né? Entre a morte e o renascimento. E para isso tem alguns conceitos aqui que eles utilizam, né, para o Shikai Bardo e para o Shone de Bardo, que no livro eles chamam de obediência, que seria aqueles conceitos que eles adotam para poder entender esses estados intermediários que eles estão experimentando no pós-morte, né, entre a morte e o renascimento. Então, um deles é ao divino corpo da verdade, o incompreensível, infinita luz, também ao divino corpo dos dons perfeitos, que são o loto e as divindades pacíficas e iradas, e também obediência à encarnação do loto, que tem aí como figura principal
o Padmasambhava, que é o protetor de todos os seres sensíveis. Obediência aos gurus e aos três corpos, né? Devemos obediência. Lembrando que essa ideia de três corpos, que vai ser a doutrina do Trikaya, né? O Kaya como corpo, a ideia de corpo, três corpos. O primeiro corpo é o Dharmakaya, que é o corpo da verdade. O segundo corpo é o Sambhogakaya, que é o corpo da realidade. E o terceiro corpo, desse Trikaya, desses três corpos, é o Nirmanakaya, que é o corpo da manifestação ou da transformação. E aqui o livro ele traz um conteúdo introdutório para falar do Shone de Bardo. Então, nós vai basicamente falar do é, perdão, nós não vamos falar do Choro de Bardo, nós vamos falar do Shikai Bardo, que é o primeiro bardo. Então a introdução vai falar um pouquinho dos dois, mas nesse vídeo o conteúdo dele, o objeto de estudo, é o Shikai Bardo, porque é o primeiro bardo. E aqui a teoria é bem interessante, né? Normalmente, o nosso conceito é um conceito que a gente vai das coisas que não são tão legais para as coisas legais, né? Da, é, fazendo assim, tipo, uma ideia de ascensão, né? A gente vai do pior para o melhor. Na ideia do Bardo Todol, quando você vai experimentar esse estado intermediário do pós-morte entre a morte e o renascimento, o primeiro bardo, né, o primeiro estado intermediário, ele não é o pior e depois vai melhorando. Aqui é o contrário. O primeiro bardo já é o melhor. E depois, nesse sentido, ele vai ficando cada vez mais denso. Então, quando a gente está na primeira fase intermediária do pós-morte, na tradição do bardo Todol, é quando a gente vai estar no estado mais sublime, nós vamos estar no estado mais elevado, para depois ir caindo o nosso estado até a gente chegar no renascimento, e a gente vai estudar sobre isso. Então, a introdução fala que esta grande doutrina da libertação pela audição, que confere liberdade espiritual aos devotos de espírito, comum quando se encontrarem no estado intermediário, e é dividida em três partes: prolegômenos, assuntos propriamente ditos e conclusão. Então, aqui a introdução está mais ou menos separado aí nesses três aspectos, né? Nessas três fases. E o primeiro prolegômico são os livros guias para a emancipação dos seres que devem ser dominados pela prática. Então, lá ele vai falar um pouquinho sobre essa ideia desses livros guias, e um dos primeiros conceitos que tá ali embutido nesses livros guias, que é da emancipação, é a transferência do princípio de consciência. Então, com os livros guias, o devoto deve, primeiramente, examinar os sintomas da morte, à medida que eles gradualmente aparecem em seu corpo moribundo, segundo a autolibertação, né, pela observação das características dos sintomas de morte. Então, olha só que como o conceito do Bartolomeu é muito diferente do conceito ocidental, né? O próprio adepto, aquele que está experimentando, né, essa fase final da vida física, ele vai começar a observar que ele está chegando no final. E aqui, na nossa cultura, geralmente, quando nós estamos nesse estado, né, a medicina vai aplicar, vai nos dopar, né, com remédio para tirar dor, para tirar consciência, tipo para a gente fazer uma passagem mais tranquila. Mas na realidade, na tradição do Bardo Todol, a passagem tranquila é aquela que eu faço com consciência, sem nenhum tipo de medicação que entorpeça os meus sentidos. Olha só como que é diferente das nossas experiências aqui no dia a dia. Então, essa transição do princípio da consciência, ele segue, né? Que todos os sintomas da morte estiverem completos, ele deve aplicar a transferência que confere a libertação pelo simples relembrar dos processos. Então, ele praticou tanto essa ideia, né,
da experiência do pós-morto, ele praticou quando ele estava aqui, nas suas meditações, na sua concentração, ele vivenciou isso tão fortemente que aquele que está passando ali o moribundo, ele vai relembrando esses processos e isso facilita essa transferência do princípio da consciência. E depois ele vai já entrar aqui no Shikai Bardo, que é o bardo dos momentos da morte, a clara luz primária, é a clara luz primeira. Então, aquilo que a gente estava falando antes, esse primeiro estado intermediário é o estado mais elevado, que a gente já vai alcançar ele logo nos primeiros momentos. Então, essa é a primeira confrontação com a clara luz durante esse processo intermediário dos momentos da morte, ocorre que aqueles que não obstante tenham ouvido muito as instruções religiosas podem nem reconhecer esse estado. Em alguns que, embora reconhecendo, acham-se pouco familiarizados com ela. Então, olha a ideia que está por trás. Quando aparece esse primeiro momento do Shikai Bardo, que é o momento aí do pós-morte e da clara luz primária, às vezes vai ser tão rápido que não se vai nem perceber. E quando a gente percebe, a gente não sente afinidade. Então, é uma repulsa, eu quero fugir dessa clara luz primária. Porém, todos os indivíduos que recebem os ensinamentos práticos chamados guias, se isso for aplicado a eles, serão postos em confrontação com essa clara luz fundamental, a clara luz primária, e sem qualquer estado intermediário, obterão o que? O Dharmakaya, nascituro, através do grande caminho perpendicular. Então, se ele se reconhece, se ele é confrontado com a clara luz primária, ele tem afinidade, ele vai entrar nesse estado, nesse corpo, né? Você lembra que Dharmakaya era o corpo dessa luz primordial? Então, ele vai entrar em sintonia com essa luz, e segundo essas tradições, ele vai sair e vai se libertar desse ciclo de renascimento e de morte e renascimento. Ele vai sair desse samsara, né, desse ciclo, porque ele já entrou em sintonia com a luz primária. Então, quando a inspiração houver cessado, a força vital penetrará o centro nervoso da sabedoria e o conhecedor experimentará a clara luz da condição natural. Aqui, como em outros lugares do texto, né, esse centro nervoso refere-se ao centro nervoso psíquico. E o centro nervoso psíquico, que ele está citando aqui, centro nervoso, né, da sabedoria, psíquico de sabedoria, está localizado no coração. E o conhecedor nada mais é do que a mente em suas funções de conhecimento e percepção. Então, o conhecedor é o próprio espírito ali que está reconhecendo, né, que está vivenciando aquele aspecto, né, que vai experimentar essa clara luz primária. Então, toda a força vital sido lançado para trás e voando para baixo através dos nervos esquerdos e direitos, a áurea no estado intermediário despontará momentaneamente, né? Essas formas devem ser aplicadas antes que a força vital aflua para o nervo esquerdo, depois de primeiro ter atravessado o centro nervoso do umbigo. Então, aqui tem toda uma técnica de energia, né? Que é aqueles adeptos que fazem aí o yoga, a meditação, que praticam, né, esse tipo de manipulação energética, ele vai fazer, né, nesse momento. Olha só como que eles, né, quem está adepto, ele está muito consciente do que está acontecendo e ele manipula suas próprias energias através desses centros nervosos, né, indo também fluindo até os chakras. Mas se a aplicação foi insuficiente, então deve-se dirigir ao morto as seguintes palavras:
Aí é aquele lama que está ali por trás, aquele amigo, aquelas pessoas que estão próximas ao, né, moribundo, aqueles que estão fazendo a passagem no estado intermediário, né, do pós-morte, aquele que está ali do lado vai falar para eles, né? Ó nobre filho, vai falar o nome daquele indivíduo, daquela pessoa, chegou a sua hora de procurares o caminho na realidade. Tua respiração está prestes a cessar. Teu guru te colocou em confrontação antes com a clara luz, agora estás prestes a experimentá-la em sua realidade no estado do bardo, onde todas as coisas são como vazio e o céu desanuviado é o intelecto nu e imaculado, é como um vácuo transparente, sem circunferência ou centro. Então, aqui vai falar muito do vazio, né? Que é aquilo que você tem que se despojar do seu eu, do seu ego, né? Você tem que esvaziar os seus sentimentos para você entrar em ressonância com essa clara luz primária, essa clara luz primordial, que é o estado, né, do Shikai-Bar, do primeiro estado dessa fase intermediária. E nesse momento, o primeiro vislumbre, né, do bardo da clara luz da realidade, que é o Dharmakaya, que é a mente infalível do Dharmakaya, é experimentado por todos os seres sensíveis, naqueles que se guiam por uma vida má e naqueles cujos nervos são insanos. O estado anterior referido dura o que duraria um estalar dos dedos. É tão rápido que não percebe. Por quê? Porque não está preparado para poder se conectar a essa primeira fase do Shikai Bardo, né, da clara luz primordial, da clara luz da realidade, da clara luz primária. É tão rápido que é um estalar do dedo. Ele já saiu desse estado do Shikai Bardo e vai para o Shonen de Bardo. Olha que interessante. Agora, se ao morrer a pessoa for capaz de reconhecer em si mesmo os sintomas da morte, é porque antes ela deve ter sido servido desse conhecimento. Então, no sentido pleno, implícito, é que a pessoa, à beira da morte, não só deve diagnosticar os sintomas da morte, quando ele está vendo isso, e por, né, ele deve também, se possível, reconhecer essa clara luz primária. Por quê? Porque é aí que ele vai fazer a confrontação com ela por uma segunda pessoa. Então, outra, não vai precisar da pessoa ali tá te lembrando, né? Segundo a tradição, você lembra lá que é uma coisa que você vai ouvir, né, de alguém, a libertação pela audição, alguém falando no seu ouvido. Então, se você está treinado, você vai de encontro e não precisa ter essa outra pessoa para ficar te falando, te relembrando de cada passagem do bardo, né? E do Shikai Bardo. Então, se o moribundo for incapaz disso, então o guru, para vividamente imprimir nele, o moribundo, aquele que está ali vivenciando esse estado, os sintomas da morte, conforme a devida origem em que eles aparecem, primeiro dizendo repetidamente o seguinte: agora se aproxima os sintomas de terra desaparecendo na água. É bem interessante, né? Ele vai falar desse esquema aí, essa ideia de trazer o conceito desses elementos, né? Então ele vai falar da terra desaparecendo na água. É como se os elementos aí primordiais, né, principais, eles se tivesse uma interação nesse momento de transição entre a vida material e a vida espiritual. Então, os três principais sintomas, né, que ele vai ter aí, está falando aqui da terra, né, desaparecendo na água, mas também tem outros, né, sintomas aí da morte. É uma sensação física que é uma pressão. Qual que é essa primeira? Esses primeiros, né, dos principais sintomas. É algo que está pressionando. É como se fosse a terra
pressionando e desaparecendo na água. É essa a ideia aí dessa simbologia. A segunda sensação física é um frio úmido, como se o corpo estivesse imerso na água e gradualmente, o que vai acontecendo? Ele entra num calor fervente. Então é a água desaparecendo no fogo. Em seguida, o terceiro aqui momento que a gente vai é, refletir é o momento, né, desse sentimento aonde o corpo estivesse explodindo, como se estivesse dissipando em átomos. É quando o fogo desaparece no ar. Então aqui estão tá os quatro elementos da natureza, né? Terra, água, fogo e ar. E nessa simbologia é como se um fosse interagindo com o outro e surgindo numa cadeia de acontecimentos, de sensações nesse estado de transição entre a morte e o pós-morte, né? Nesse estado intermediário. Então, esta é a hora da minha morte, aproveitando-me desta morte, assim agirei pelo bem de todos os seres sensíveis que povoam a amplitude ilimitável dos céus, a fim de obter o perfeito estado de Buda, dedicando amor e compaixão a eles e dirigindo a todos os meus esforços à única perfeição. Mesmo que eu não possa compreendê-lo, não obstante, conhecerei este bardo, e, dominando o grande corpo de união do bardo, aparecerei em qualquer forma que beneficiará todos os seres vivos, sejam eles quais foram. Servirei todos os seres sensíveis infinitos, em números como os limites do céu. Então, assim sendo, que um devoto, se ele pensa, né, se ele é um devoto hinduísta, de Shiva, qual é a forma que vai aparecer para ele? Shiva. Se o devoto é um budista, qual é a forma que vai aparecer para ele? Buda. Se o devoto é um cristão, provavelmente qualquer forma vai aparecer para ele? Jesus. Para um devoto que é muçulmano, vai aparecer um profeta, e assim sucessivamente, dependendo da religião que ele tem. Então, aqui, quando você vai chamar, né, esse aparecimento, para poder aparecer, para poder beneficiar ele nessa interação da clara luz primária, depende muito do que nós somos devotos, de quem nós somos devotos, é essa figura que possivelmente surgirá nesse momento de transição. E aí vem também aquela chamando, né? Ó nobre filho, escuta agora, estás vivenciando o esplendor daquela luz da realidade pura. Reconheça, ó nobre filho, teu presente intelecto em sua real natureza vazio, não formada no que respeito a quaisquer característica ou cor, naturalmente vazio, é a verdadeira realidade, o todo bondoso. Então, nessa parte do Bardo Todol, a análise psicológica da consciência ou da mente é particularmente intrincada, onde quer que o texto ocorra, o termo lá na língua original de Rigpa nos foi traduzido aqui como consciência e a palavra Ring como intelecto, ou ainda, para se ajustar nesse contexto, né, o Rigpa como consciência e o Ring como consciência dos fenômenos, ou que é o intelecto, né? Então ele vai separar ali, tentar fazer uma tradução da escrita original de Rigpa e de Ring, e cada um vai indicar algum conceito diferente para poder dar essa ideia, né, da consciência e do intelecto ser coisas separadas. Tua própria consciência, ele vai entrar aqui, não formada em coisa alguma, na realidade vazia, e o intelecto está explicando, né, essa parte brilhante e bem-aventurado,
são duas coisas inseparáveis. A união deles é o Dharmakaya, o estado da iluminação perfeita. Então, se a clara luz primária é reconhecida, a libertação é alcançada. Mas se eu não conhecer essa clara luz primária, aí, pela tradição do Chicabardo, a gente vai ter a clara luz secundária. Então, dentro do Chicabardo, quando a gente vai fazer essas experiências, nós temos duas possibilidades de nos interagir com a clara luz primária ou nos interagir com a clara luz secundária. Então, essa clara luz secundária, né, no caso, se a gente tem algum temor ou não tem nenhum tipo de ligação com aquela luz primária, e quando a gente não reconhece ela por algum motivo, nós podemos ter certeza que vai surgir para o morto o chamado, né, a chamada clara luz secundária, a segunda opção. E de acordo com o bom ou mau karma de cada um, a força vital corre tanto pelo nervo direito como pelo nervo esquerdo, a gente já viu isso, né? E vai sair de qualquer uma das aberturas do corpo. Deixa eu voltar aqui que eu acho que fui para frente, né? Uma das aberturas do corpo e a seguir ver o estado de lucidez da mente. Então, de vez em lá para o umbigo que a gente viu quando a gente estava na primeira parte da luz primária, ela vai sair por qualquer orifício do nosso corpo. Consequentemente, nós estamos na clara luz secundária. E aqui ele vai falar que, né, o tradutor vai dar essa ideia da força vital, do centro nervoso psíquico, que está no umbigo, que a gente já viu, e o princípio da consciência, que vem do centro psíquico do cérebro. E eles vão se unir, né, nesse centro nervoso psíquico do coração, e ao deixarem o corpo, a partir desses centros, normalmente através da abertura do Brahma, produzem ao moribundo um estado de êxtase de grande intensidade. Então, algumas tradições vão falar que quando nós somos formados aqui no corpo físico, a gente vai ter uma parte da nossa mãe, uma parte do nosso pai, né? Isso a ciência já nos oferece essa ideia. E aqui a ideia é uma parte espiritual, né? Então, uma dessas, né, desse estado do psiquismo, ele sai do nosso cérebro e desce para o coração, e outro sai do umbigo e sobe para o coração. Hora que essas duas gotas, né, podemos falar assim, na analogia, se unem, é quando acontece o desencarne. Então, aí vai gerar esse grande êxtase, porque é a união dessas duas gotas, termina a minha vida física e começa a minha vida pós-morte, a minha vida espiritual. Então, quando o princípio da consciência houver saído do corpo, ele dirá a si mesmo: estou morto. Ou não. E não poderá determiná-lo. Se ele vê seus parentes e circunstâncias, né, que via antes, ouve inclusive os lamentos, as terríveis ilusões kármicas ainda não apareceram, que é o estado do Shone de Bardo. Então, ainda não apareceram. Por quê? Porque ele está ainda na clara luz secundária. E a partir daí ele vai experimentar as causas, né, pelos senhores da morte, segundo essa tradição da clara luz secundária. E aí o lama, ou aquele que estiver atendendo, vai falar: ó, tu nobre filho, medita sobre a sua própria divindade tutelar. E aí ele vai falar o nome da divindade, né, que ele tem ali mais afinidade. Não te distraia, concentra fervorosamente a tua mente na tua divindade tutelar. Medite sobre ela como se ela fosse o reflexo da lua na água. Então aqui vem um conceito bem interessante, né? O reflexo da lua na água, que ele existe, ele está lá, mas aparentemente, né, não inexistente em si mesmo. Então você vê o reflexo da lua na água, mas a lua em si não está na água, certo? Então por isso que ele não existe. Então ele tem que meditar como se ele estivesse vendo realmente ali
a sua divindade tutelar, né? Lembrando sempre que qual que divindade vai aparecer depende do nosso berço religioso, naquilo que a gente crê. Se eu creio muito em algum santo, um exemplo, vou dar um nome, sei lá, é, ou Nossa Senhora Aparecida, né? Vamos falar de uma santa. Se eu penso muito numa personalidade espírita, Bezerra de Menezes, um exemplo, Chico Xavier, pode ser que essa personalidade se cristalize ali como a divindade tutelar, né? Depende muito dessa força. Então, medita como se ela, né, tivesse um corpo físico mesmo. E aí ele vai falar que a duração desse segundo estado, né, do bardo, do corpo da pessoa, é da natureza daquilo que se chama corpo, perdão, ilusório, brilhante, né? As instruções foram aplicadas com êxito ao falecido enquanto ele estiver nesse estado, então, encontrando a realidade mãe e a realidade filha, o karma deixa de controlar e da mesma forma que, por exemplo, os raios solares dissipam a luz, perdão, a clara luz secundária no caminho vai dissipar o karma, então você não vai precisar da sequência das experiências dos pós-morte e indo para o segundo bardo, o Shone de Bardo. Você vai ficar só aqui no Chicabardo e vai encontrar sua libertação. E aí vai de novo falar do conhecedor, lembrando que o conhecedor seria a nossa consciência que sente, que percebe o meio que ele está inserido, paira naqueles lugares, a que suas atividades foram limitadas. Se nesse momento esse ensinamento especial for aplicado eficientemente, então o propósito será cumprido, pois as ilusões kármicas não terão vindo ainda e, por consequente, ele, que é o falecido, não pode desviar-se para aquilo ou para ali de seu objetivo para alcançar a iluminação. E aí a gente consegue, né, se livrar aí da sequência das experiências dos bardos, se eu me afinizar com a clara luz primária, primeiramente, né, aquela luz que intensa, e se eu não conseguir com ela, eu vou entrar nessa segunda fase, que é a clara luz secundária, e se caso não der certo, eu vou seguir ainda as experiências e vou entrar no outro bardo, que é o Shone de Bardo. E se eu conseguir me afinizar com alguma dessas teorias dessa clara luz, tanto a primária como a secundária, segundo as tradições do Bardo Todol, eu vou me libertar das outras experiências e vou sair desse ciclo do samsara. Se caso eu não conseguir, eu vou entrar no Shone de Bardo. Só que o Shone de Bardo nós vamos estudar no próximo vídeo, né, nos próximos estudos. Aí nós vamos falar exclusivamente do Shone de Bardo, que é o segundo bardo das experiências do pós-morte, né, entre a morte e o renascimento. E alguns conceitos que né, nós pensamos aqui desses ensinamentos é que nós precisamos reconhecer as verdades eternas, né? Precisamos reconhecer essas verdades. Você viu lá que no Shone de Bardo, se eu não tiver preparado, perdão, no Shikai Bardo, se eu não tiver preparado, pode ser que aquilo dure um estalar de dedos muito rápido. Por quê? Porque eu não me preparei para entrar nessa sintonia dessas energias mais sublimes. Lembrando sempre que a tradição começa do melhor, teoricamente, né? Se a gente for fazer uma analogia, usando melhor e pior, bom ou mal, vai começar aqui em cima mais, né? Uma energia que me envolve, que me deixa bem, se eu entrar em sintonia com ela, se eu não tiver medo, se eu não tiver repulsa, e depois ela vai caindo. Então, o, o Shikai Bardo, que é o primeiro bardo, ele vai dar essa oportunidade de eu conseguir entrar em sintonia, em vibração com a luz clara primordial, primeira ou a secundária. E aí você tem que reconhecer essas verdades eternas, né? É importante a gente reconhecer isso e se preparar para entrar nesses reinos dos céus. Então esses dois tópicos foram o que eu, né, que nós pensamos aí mais ou menos desse entendimento
dos nossos estudos. E aí a gente sempre gosta de fazer um paralelo com aquela vértebra que nós, né, que é o nosso berço, que nós crescemos ouvindo, estudando, aprendendo, indo nas igrejas. Então a gente começa com a Bíblia hebraica, que nós conhecemos como o Velho Testamento, tiramos aqui do livro de Salmos, no Salmo 119, no verso 160, a verdade, a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenações são eternas. Então, o Salmo já falava, né, da essência, da verdade dessa palavra do Senhor. Também extraímos na Bíblia cristã, na segunda carta aos Coríntios, no verso 18 do capítulo 4, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então a gente tem que buscar as coisas que são eternas. As coisas materiais são coisas passageiras, vão terminar algum dia. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas que são passageiras e deixamos as coisas eternas para depois. O depois nunca chega. Então aqui vem a reflexão para nós, né? Será que eu estou dando mais importância para as coisas que vão terminar algum momento? Não sei. 10 anos, 20 anos, 80 anos, 100 anos, aqueles que conseguirem viver bastante, e as coisas que vão perdurar para a eternidade. Será que eu estou dando importância? Então, esses nossos estudos, eles nos remetem a esse tipo de reflexão, então que nós possamos fazer essas reflexões nos nossos dia a dia. E para terminar aqui, né, dentro do conceito do Espiritismo, pegamos um trechinho do livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, com, né, essa história, né, as reflexões trazidas por Emmanuel, capítulo 12, A Vinda de Jesus. E lá dentro desse capítulo, pensamos aqui a palavra divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação aliás, está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo. De que maneira agora vem aqui, né? De que maneira esse texto pode e nos convida, né, a viver de forma mais consciente no nosso presente? Esse foi o exercício prático aqui que nós, né, vivenciamos no momento de partilha lá no nosso grupo de estudo. Então, nós estávamos lá fazendo grupo de estudos e o exercício prático, nós acabamos, cada um de nós que participamos do estudo, comentar um pouquinho como que todos esses ensinamentos, esses textos, vai nos convidar a viver o nosso presente de maneira mais consciente. Olha que interessante. O livro inteiro vai falar de algo que é pós a morte, mas ele nos convida a vivenciar o hoje de maneira diferente, e foi essa reflexão que nós fizemos lá. Para o nosso próximo estudo, como nós já falamos, nós vamos estudar o Shone de Bardo, que é o segundo bardo. É aqui que vão ter aquelas divindades pacíficas e iradas. Nós vamos ter que confrontar, né, essas divindades, né? E está lá na parte 2 do livro 1, páginas de 184 a 201. Esse vai ser o nosso objeto do nosso próximo estudo, do nosso próximo vídeo. E para aquele que está acompanhando, nós sempre trazemos aqui o exercício prático, a reflexão do que a gente pode fazer, né? Qual o aspecto de nossa mente cotidiana, um medo reprimido, uma culpa, um apego, se pareceria como se fosse uma divindade, uma deidade, né? Um Deus, se ganhasse uma forma externa. Então, que tipo de coisa que eu estou levando aqui dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu sentimento, né? Que nesse estado que a gente vai estudar do choro de Bardo, ele pareceria como uma divindade. Ia ser uma divindade pacífica, irada, como, o que ele ia aparecer? É essa reflexão que nós propomos que façamos, né,
todos nós durante os estudos ali do Shone de Bardo. E é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção de todo mundo. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Que Jesus sempre possa nos envolver na sua paz, que nosso entendimento cada vez mais possa ir melhorando sobre esses conceitos espiritualistas, espirituais, para que a gente viva o nosso hoje de maneira um pouco mais diferente, sempre com o pé na terra, porque nós estamos na matéria, precisamos da matéria, né? Essa simbologia, né? Pé na terra, mas a nossa mente no céu, né? Porque sabemos da nossa parte, que é uma parte espiritual, que é uma parte eterna, que vai durar. Então, pé na terra, cuidar da nossa parte física, do nosso corpo, das nossas atividades físicas, mas nunca deixar de ter a mente no céu, para que possamos também viver no presente e nos preparando para esse pós-morte, para esse estado intermediário entre a morte e o renascimento. Grande beijo a todos, que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços, todos possam ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.